É porque hoje em Como dia, cara, referência. hoje em dia, assim, eu tava aqui pensando agora. Eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente tava gravando aqui, a gente falou sobre algumas coisas e eu tentei até falar sobre essa questão mesmo porque tudo hoje em dia parece que é mimimi. Eu sei. A gente viu agora recente uma situação com o Everton Felipe, Uhum. né, falando sobre a questão da depressão, e aquilo ali despertou um gatilho muito forte em mim, assim, porque Sei. eu lembrei do que eu passei quando eu tinha 17, 18 anos, sabe? E assim, talvez na minha cabeça, por ser um cara muito cabeça dura, às vezes, Eu sei. em não, não procurar ajuda. Eu acabei alcançando a ajuda de uma forma, assim, não vou dizer que foi a forma errada, mas talvez eu podia ter tido a ajuda de uma forma muito mais rápida. Eu entendo. Hoje em dia é diferente. Comigo, a forma que funciona comigo, talvez não funcione com outras pessoas. Sim, sim. Mas eu lembro que quando eu tinha 17, 18 anos, quando eu comecei a sentir crise de ansiedade, e foi justamente na época que eu saí da escola, e eu saí, talvez, eu fico tentando às vezes entender o porquê. Porque na minha cabeça eu não tenho nenhum motivo aparente para eu ter tido essas coisas. Aí eu fico tentando justificar de alguma forma. Ou Eu será que, sei. Por será, quê, né? O será que porquê. era por causa da situação que algumas coisas aconteciam dentro de casa? Será que foi o fato de eu sair da escola, pô, me desvincular assim da galera, Eu né? sei. Uma nova perspectiva e sei lá, aquela coisa da responsabilidade chegando e você tem que mudar a É, mente você tem para que virar algumas a chave, coisas. né? Exato. Eu fico tentando entender assim o porquê. Mas o que aconteceu comigo foi simplesmente, meu irmão, eu simplesmente, meu desejo era, velho, eu vou viver pra quê? Eu entendo. Eu vou viver pra quê? Eu ficava assim, Você entra numa, como eu posso dizer, uma, uma indagação da sua isso, vida, né? O que é que te fez chegar até aqui? isso. O que é que eu fiz até aqui? E eu Né? lembro que eu ficava assim, caramba, velho, eu sou Uma crise existencial, pronto. tipo, qual é a minha função? O que eu tô fazendo aqui? O que eu preciso, pra que eu tá aqui? Eu Eu sei. me senti inútil. Eu começava a criar essas perguntas dentro da minha cabeça para poder entender o que eu estava passando. Eu Então, sei. assim, pronto, recentemente agora eu tive aquela sensação da ansiedade novamente. E só que hoje a maturidade traz isso pra gente. Na época, o que eu fiz? O que me ajudou na época? Foi, eu comecei a ir para a igreja e comecei a entender o que que eu era e quem era Deus. Sim, sim. Então, assim, Importantíssimo. porque eu estava numa situação de eu preciso saber o que que eu estou fazendo aqui. Como você falou, Qual o meu propósito? né? Pô, velho, qual é minha razão de existência? Eu sei. Eu preciso entender o que que eu estou fazendo. Então, eu estou no fundo do poço, estou aqui sentindo essas coisas, não quero me entregar remédio, porque a gente teve caso recente, Sim, sim, sim. caso Na nossa familiar, família que que tinha isso. E eu dizia, pesado, né? cara, eu não quero viver, eu não quero ser, eu fazia assim, pô, eu não quero viver e ser que nem A, que nem B e tal. Eu E eu sei. começava a criar esses conflitos dentro de mim. Foi quando eu comecei eu lembro que eu estava no quarto, a gente morava na casa ali, no primeiro andar, eu estava lá Sim, no sim. último quarto e eu, eu liguei a televisão lá no último quarto e eu estava escutando, eu estava passando um programa no 14, eu acho, o canal. E a pessoa falou assim, talvez você não saiba o que você pensa sobre você. Não, não foi assim. Não importa o que as pessoas pensam sobre você e não importa o que você mesmo pensa sobre você. Aham. Mas saiba que Deus tem pensamentos mais altos para você. Aí leu Jeremias lá, onde ele fala assim: eu tenho pensamento de paz, não de mal, para te levar ao destino que eu tenho preparado. Então, assim,
Aquilo ali começou a criar um sentido diferente em mim. Eu sei. Que ele foi te despertando. Isso. E foi criando um interesse maior em mim de, pô, quem é esse cara que sabe mais de mim do que eu? Quem é esse cara que tem pensamentos melhores para mim do que eu mesmo? Isso. Sabe? E eu comecei a querer entender o sentido da minha existência através de uma outra ótica. Sabe? Mais um exemplo. Hoje a gente tem uma facilidade muito maior no sentido de a gente tem uma... Não é que na época não tinha. Sim. Mas eu, na minha estupidez mesmo, de achar que eu, na verdade, como eu não sabia o que eu estava tendo, Você só sentia, mas eu não sentia, sabia descrever o que era. Exato. Então, eu não procurei ajuda médica, eu tive a sorte de que, na medida que eu me aproximava na minha experiência ali com Deus, eu comecei a perder isso. Isso. Então eu comecei a parar de sentir essas coisas. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu ia para a igreja, eu chegava em casa, aí quando era de madrugada, eu sentia a mesma coisa. Eu sei. Eu sentia a mesma coisa. Aí comecei a mudar o meu discurso, dizer assim, caramba, eu achava que seria a solução do meu problema, mas eu estou sentindo a mesma coisa. Só que a experiência, ela não pode ser pela metade. É a mesma coisa de você estar assistindo um vídeo sem o áudio. Você está assistindo ali, tá, beleza, mas você não está entendendo nada do que está acontecendo ali. Uhum. Era o que acontecia comigo. Eu estava ali, tipo, beleza, eu estou ouvindo aqui o discurso. Tipo, mas não está absorvendo o discurso. Você só está ali como espectador. Exato. Até um dia que eu estava em casa, e aí, por um exemplo, uma coisa que eu não fazia, orar. Eu ouvia muito sobre isso, mas não fazia. Eu sei. Então, aí eu parei e disse assim, eu vou orar para ver como é. Aí eu comecei a orar. Aí eu entendi que eu não sabia orar. Aí eu eu peguei um caderno, comecei a fazer um caderno de oração. Tipo, eu comecei a escrever orações específicas para coisas específicas. Eu sei. Então, quando eu queria orar, por exemplo, pela minha família, eu escrevia uma oração específica para aquele fim. Queria orar por uma determinada coisa. Eu tinha, no caderno, tinha uma oração específica para aquilo ali. E aquilo mas são orações que eram feitas por você. Isso. Não eram coisas prontas não, que você... eu saía escrevendo. Como eu não sabia falar isso numa oração, eu escrevia isso. Entendi. Então eu comecei a escrever isso aí. E só que comigo sempre foi assim. Eu lembro que na época da escola, quando eu fazia uma fila, eu passava a noite fazendo fila na escola. Quando era no outro dia, eu não usava fila, porque eu acabava decorando. Eu sei, eu entendi. Então, na hora da prova, eu devia usar a fila, eu não usava a fila. Já estava tudo na minha cabeça, eu ia lá e fazia. Entendi. Então, nessa coisa da oração, acabou acontecendo a mesma coisa. Entendi. Eu ficava escrevendo, chegou um momento que eu não... Quando eu era na hora de ler, eu não precisava ler, porque aquilo ali estava na minha mente. Então, eu começava a falar com Deus sobre aquilo que eu escrevia. Uhum. E comecei a falar, aí eu comecei a entender que a gente limita não, né? A gente coloca Deus numa distância muito superior a gente, mas na verdade ele está muito mais presente do que a gente imagina. Então eu comecei a entender que Deus como meu amigo, Deus como um pai. Então aí é quando a gente começa a entender Deus como amigo, Deus como pai, a linguagem da gente muda. Eu sei. Então, por exemplo, se eu for num advogado, num médico, eu vou falar com um advogado de uma forma... mais formal, né? Porque eu estou falando com um advogado médico. Sim. Quando eu estou falando com meu amigo, eu falo de uma forma muito mais leve. Sim, sim. Então, eu comecei a entender isso. Quando eu falava com Deus, eu falava de uma forma muito formal. Assim, eu botava ele numa... criava uma barreira entre eu e ele. Eu sei. E muitas vezes eu percebia que eu tinha aquele muito mais incentivo dele para vir para perto de mim do que eu para ir para perto dele. Até o momento que eu entender isso. Quando eu comecei a entender quem eu era, quem Deus era e o que ele podia fazer na minha vida, pronto. Como eu comecei a entender isso, eu percebi que fazia muito tempo que eu não sentia mais aquilo. Você vê Deus transformando, foi te transformando aos poucos ali. De uma forma que nem eu percebi, velho.
Eu tava tão empenhado em conhecer, em me aproximar, em criar um relacionamento, sabe? É aquela coisa do... Sabe quando você tá apaixonado por alguém, aí você fica ali pensando naquela pessoa o tempo todo. Você fica pensando em formas de agradar. Você fica... né? Foi isso que aconteceu comigo. Então, o que acontece? Nesse processo, eu parei de assim, pô, quando foi a minha última vez que eu senti isso? Caramba, faz mais de mês que eu não sinto isso. Tá vendo assim? Então, eu comecei a entender o que isso trazia de benefício para mim. Então você foi sendo alimentado aos poucos pela palavra. Exato. Você foi absorvendo aquilo ali. E aquilo ali foi de uma forma positiva ali te acalmando na tua ansiedade. Você está entendendo? Uhum. Então o propósito disso tá aí. Onde você chegou. Quem eu sou? São crises que a gente vive. Eu vivi isso dos meus 29 para os 30 anos. Eu olhava, e dizia, meu Deus, e aí? Finalmente, o que é que eu vou fazer na minha vida? Né? Eu olhava assim, e aí? Fazia assim, e aí? Meu Deus, e agora? O que é que vem? O que é que eu vou fazer? O que é que eu fiz? São coisas que você vai tendo. E eu tô tendo recentemente, eu vou fazer 40 agora, né, fim do mês, e são coisas que para mim eram mitos. O pessoal dizia, não, você vai ter uma crise existencial quando você estiver beirando seus 30 anos e tal. Você vai se perguntar muitas coisas e realmente de fato aconteceu. Sim. E agora, mais recente, né, já beirando os 40, me perguntava, meu Deus, só que há uma diferença grande nisso tudo. Né, nesses 10 anos aí, né? Porque hoje em dia, claro, mais cabelos brancos, enfim, mas a gente sabe lidar melhor com as coisas. Exato. Né? Essa é a diferença. A gente olha para a estrada que a gente percorreu, né? A gente olha para trás. Antes de dormir, eu sempre agradeço a Deus por tudo, né? Por todos nós, por termos o que temos. Né, nas nossas vidas, pelas pessoas que nos cercam, pela nossa saúde, principalmente a nossa saúde, porque sem saúde a gente não faz nada. Exato. Não adianta você ter milhões e milhões na conta e... Não compra, né? Não compra saúde. Você não tem uma saúde para, sei lá, levantar um copo. Isso. Não adianta isso. Dinheiro não compra isso. Então, assim, eu agradeço muito pela nossa saúde, pela nossa disposição para encarar mais uma batalha na vida e por tudo que a gente construiu até aquele momento. Isso. E muitas vezes eu ainda, não é que questiono a Deus, mas eu paro para pensar assim, meu Deus, será que hoje em dia eu sei quem eu sou? Será que hoje em dia eu ainda busco algum propósito? O que é que tu me reserva agora, mais para frente? O que é que eu vou ter? O que é que vai ter na minha vida que é aquela ansiedade de você saber o que é que vai acontecer, o que vem depois. Isso. Mas, de uma certa forma, eu vejo Deus me dizendo, cara, tu já percorreu tanta coisa, tu já viveu tanta coisa, tem calma. As coisas vão acontecendo, deixa acontecer, né? E vai... vamos dizer assim, saboreando isso tudo. Então, assim, é a questão... Eu estava até conversando um dia desse lá no trabalho, que, são coisas que eu conquistei e depois eu paro para pensar, é mesmo. Eu sempre quis trabalhar com a Nokia, por exemplo. Com a Nokia é uma marca que você sabe que eu admiro bastante, é uma marca que a gente já teve muitos produtos da Nokia e tal, e eu gosto muito, e não entendia eu gosto tanto dessa marca e tal, e eu, assim, me simpatizava demais. Trabalhei na Nokia. Você tá entendendo? Sim. Aí, tinha uma determinada operadora que, eu acho massa, velho, a galera lá, tal, vejo uma disposição massa pra... Trabalhei nela. Você tá entendendo? Então, assim, são coisas que você acaba, de uma certa forma, pronto. Essa questão do podcast.
isso que a gente está atualmente vivendo. Eu sempre quis ser radialista. Tive a oportunidade de ser e não fui. Você está entendendo? E hoje em dia a gente está fazendo o quê? Um podcast, que é o filho do rádio. Isso. Então, de uma certa forma, eu estou vivendo isso. Você está entendendo como são as coisas? Às vezes você se limita, né? Às vezes você se revolta o porquê das coisas não terem acontecido naquele momento que você queria. Mas a resposta vem aí. Hoje em dia eu estou aqui contigo aqui. A gente está fazendo esse podcast. E quando eu fazia a faculdade, eu não concluí. E depois uma frustração. Ou se arrependimento matasse, eu já estava morto, porque o curso que eu queria terminar e tal. E hoje em dia eu estou aqui contigo, pô. Você está entendendo como Deus, ele consegue, ele vai te ali, ó, e você, pô, meu Deus, e aí e tal. Não, pô, calma, vai acontecer. Espera. Deixa o tempo para a coisa acontecer, e está acontecendo. É isso que eu tô falando, assim, às vezes a gente tá tão preocupado e de pensar assim, pô, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo, sabe? Que a gente esquece de agradecer o que a gente já conquistou. Justo. E é o que é o mais importante. Entendeu, velho? Porque assim, mesmo de você, às vezes, a gente sempre vai ter essa sensação de que falta alguma coisa. Isso é do ser humano. Adão e Eva estavam lá, meu irmão, a melhor situação que tinha no mundo era deles. Sim. Era melhor. Mas o que aconteceu? Aí a sensação de que, pô, tá faltando alguma coisa. Foi lá, eu fez posso com que... mais, eu posso mais. Tal. Então assim, a gente sempre vai ter essa sensação, sabe? Mas o mais importante pra gente é a gente entender que a gente precisa agradecer o que a gente já conquistou. Justo. Porque se a gente não entender e não agradecer o que a gente já conquistou, tudo que a gente conquistar lá na frente, a gente vai tratar como uma coisa banal. Sim. Sabe aquele... que não vai dar o valor, né? Exato. Devido. Sabe aquele filho que diz assim, pai, eu quero um carro, o pai vai lá dar um carro. Sim. Pai, eu quero uma moto, o pai vai lá dar uma moto. Pai, eu quero uma lancha, o pai vai lá dar uma lancha. Aí o menino vai acabando com tudo. Tudo. Porque na cabeça dele é assim, tudo que eu peço meu pai me dá. Justo. Sabe? Então ele não valoriza aquilo ali. É diferente de quando a gente conquista algo, a gente precisa valorizar. Sim. Sabe? A coisa dos pequenos começos. Eu estava conversando com um amigo meu, ele falando assim, eu lembro, ele falando assim, questão de casamento, que ele tá para casar, tudo. Aí eu falando comigo, né? Eu disse assim, meu irmão, quando a gente foi casar, aí a gente ficava naquela coisa de, não, a gente vai casar quando a gente tiver isso, tiver aquilo, parará. Só que, meu irmão, essas coisas não acontecem. Não acontece. Pode acontecer com algumas pessoas aí. Em Hollywood. Mas não acontece. E eu lembro que tem um amigo meu, que é pastor, tá lá na Espanha hoje, Maxwell, e ele chegou para mim e falou assim, negão, você precisa dar o primeiro passo e Deus vai fazer o resto. Justo. Ele ainda falou assim para mim, faz o seguinte, marque a data do casamento e Deus vai se responsabilizar pelo resto, pô. E de fato foi assim, velho. A gente marcou a data do casamento, mesmo a gente não tinha nada. Nada. Eu me lembro. A festa do casamento da gente foi o pessoal daqui que se organizou e fez. Os vestidos, tudo foi. A única coisa que eu gastei aí nessa história foi o aluguel do meu terno. Então assim, Deus de fato, ele precisava só que eu desse o primeiro passo. E ele foi fazendo os demais. Eu sei. Então a gente precisa valorizar os pequenos começos. Sabe? Esses pequenos começos, essas coisas assim. Porque sempre vai ter pessoas que vão achar que tem menos do que a gente. E a gente vai precisar ter essa maturidade de dizer assim, meu irmão, você tem que valorizar os pequenos começos. Justo. Ninguém nasce sabendo de nada. Ninguém nasce com tudo. A gente tem várias pessoas aí que têm a bênção de nascer em berço de ouro. Meu irmão, mas assim, ainda é a minoria. Sim. A maioria das pessoas levantam e saem para fazer. Levantam a cabeça e saem para conquistar. É valorizar o suor, né? Exato. Escorre do rosto, né? Exato. É que nem a música, né? Nosso suor sagrado. Exato. Né? Do Legião. Né? Isso. Nosso suor sagrado. A gente tem que valorizar isso, velho. Valorizar isso porque são as coisas que vão fazer com que a gente permaneça com os pés no chão. Sim. E com o pensamento lá em cima, entendendo quem
que de fato nós somos e quem de fato Deus é. Eu vou dar um exemplo, né? Lá em casa, eu sou um cara que sonha muito. Eu vivo, assim, não é que eu vivo não, mas assim, eu sempre tô, porque eu tô com uma ideia há muito tempo de trocar de carro. Uhum. É normal, uma coisa comum, certo? Bem que nos tempos de hoje em dia, do jeito que as coisas estão caras, né? Assim, se você ter seu carro, segure. Porque as coisas, carro, principalmente carro seminovo, tá mais caro do que carro novo, do carro zero. Então aí, enfim, eu sempre dou uma andada, tal, fico namorando, vamos dizer assim, tal. Surgiu uma oportunidade. Eu olhei assim, aí depois fiquei aquela viagem na minha cabeça. Meu irmão, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo... Se eu vender um rim... se eu... se eu vender a minha filha... Aí é bronca, aí eu fico aquele negócio, aquela viagem, eu sempre fico maquinando na cabeça, pô, o que é que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo e tal. E cara, não é sempre uma pessoa que muito pé no chão, é sempre... A razão e a emoção. Justamente. Aí eu dizia, pô, vamos embarcar nesse sonho aqui, vamos lá, então, vamos tentar lá. Calma, não é assim não. Tenha calma, porque o sonho não é qualquer sonho, não. Você vai ter que pagar esse sonho todo mês, durante muito tempo. Então, assim... E realmente, tá entendendo? Assim, eu viajo muito na maionese, como eu costumo dizer. E ela é justamente esse meu... Opa, peraí, calma aí. Tem calma. Mas eu acho que a mulher, ela tem muito disso, né? Assim, isso é bom, eu não tô achando ruim, não. Uhum. Não é porque, assim... o fato de ela ser, vamos dizer, uma estraga-prazer. Não é. Ela às vezes a gente precisa dessa realidade na nossa vida, esse choque de realidade. Né? Ele diz, não, calma, peraí, não precisa ser agora, não. Vamos mais pra frente? Isso. Vamos ver isso aí. É uma possibilidade. Até como a gente já conversou sobre o pai mesmo, que você mesmo falou. Ele já sabia ler aquilo ali, né? Se dava ou não dava, ou talvez. Tá entendendo? Então, assim, tem muito disso, né? A gente saber esperar a coisa. Então, ela é vamos dizer assim, esse minha realidade e eu vou sonhando ali, né? Mas tudo é no tempo. Mas a mulher tem muito disso, que aqui em casa é a mesma coisa. Ela, se dependesse de mim, assim, para muitas coisas, assim, eu já tava tinha trocado o celular, tinha trocado não sei o quê, e tem hora que para e, é isso. A gente quer fazer isso, então a gente precisa guardar isso, então vamos fazer assim, porque senão é a razão e a emoção mesmo. Mas eu vou muito na emoção, assim, eu sou aquela coisa de, pô, eu não sei o dia de amanhã, eu posso morrer amanhã e eu tenho que aproveitar hoje. Viva como se fosse o último dia. Ela já tem coisas que ela entende que dá pra deixar eu dar uma viajada, e tem coisas que ela já vai me freia, assim, tá ligado? De algumas coisas. Mas é normal. O mais importante acho que a ambição é importante. Mas assim, eu acho que tão importante quanto a ambição é você também ter essa consciência, né? Para que você não acabe dando um passo maior do que a perna. Justamente. Né? É a consciência, né? É a consciência da coisa, né? É bom, eu acho bom. A gente se entende, vamos dizer assim. Tem coisas também que ela fica, pô, vamos lá, vamos fazer e tal. Não, peraí, calma aí. Aí meu lado racional entra na história. Diz, calma. Porque tem que ter um equilíbrio. Calma, vamos ter calma. Agora, nesse momento, não dá. Mas vamos se preparar para isso? Você tá entendendo? Quantas vezes já viagem mesmo? Eu cansei de olhar em agência, tem um negócio massa aqui, tal, que tu não conhece. Eu já boto, tu não conhece, vamos lá conhecer, tal. Não, agora não, peraí. Tem uma gravadora ali, não sei o quê, uma distribuidora de discos ali. Assim, uma cidade que ela não conhece. Pô, vamos pra... Pronto, ela tem um sonho de conhecer a cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, enfim, Gramado, a cidade de Gramado. Eu fico viajando, velho. Porra, ela fica também, porra, e aí vamos tentar. Tá? Não, vamos se planejar. Bora.
bora se organizar para chegar num ponto da gente, agora a gente vai fazer. Então isso é bom, a gente tem esse equilíbrio dentro da gente. Às vezes eu me chateio, mas depois eu paro para pensar e dizer, pô, é mesmo, não tem... Não tem, dá para fazer. Ou diz, não, realmente, não é o momento, né? Então, quando tu vai programar uma viagem, tu fala assim, olha, tem uma viagem muito massa pra gente fazer. Pra onde? Zona Franca de Manaus. Pra poder pegar os discos lá mais barato. Aí é bronca. Aí já volta com a mochila cheia de CD. Não fala não, que isso aí ainda é uma guerra lá em casa de CD. Olha,